Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. É um grande prazer estar aqui mais um dia, podendo trazer uma mensagem direto do Senhor para a tua vida. E eu tenho certeza, você que parar para ouvir esta mensagem na data de hoje, você vai entender profundamente quantas coisas nós deixamos de semear, porque não plantamos corretamente, não lançamos sementes diante de um pasto aonde nós vamos colher, porque não esperamos a chuva no tempo certo, não esperamos o sol no tempo certo e não cuidamos da semente do jeito certo. Então nessa noite eu quero aqui poder abençoá-lo com esta mensagem que o Senhor tem revelado a mim desde a data de ontem. E eu creio que o Senhor falará profundamente ao teu coração, como já tem falado sobre o meu. E é por isso que nessa noite eu quero aqui poder fazer a vontade do Senhor, em poder te abençoar. Mas antes de trazer aqui esta mensagem, eu quero poder orar por você, pelos pedidos de oração que todos nós temos todos os dias. Porque é através da oração que nós vencemos o mal, nós vencemos os obstáculos, nós vencemos tudo aquilo que não provém do Senhor. Porque tem lutas que devemos somente orar. E muitas vezes você tem perdido a batalha porque você tem falado muito. Você tem falado além daquilo que o Senhor permite. E nessa noite o Senhor me mostra aqui através dessa palavra que você precisa semear calado. Somente orar. Não tem o que fazer a não ser orar. Porque o Senhor entra com a providência. Ori canta labachurianda lamas. Então, irmãos, eu quero aqui deixar essa oração. E que você possa esquecer de tudo e ouvir essa mensagem. Para a honra e a glória do teu santo nome. Em o nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, neste momento, nós buscamos a Tua presença aqui, Pai. Neste dia de quarta-feira, aonde mais um dia o Senhor abençoa esta palavra sobre a minha vida. Então eu oro, Pai, como servo do Senhor, eu oro por todos os pedidos de oração, por todos os choros, ó Pai, e lamentações que têm chegado ao Senhor. E eu venho aqui, Pai, interceder pela vida deles, porque eles precisam da Tua presença a cada dia para poder continuar caminhando, Senhor. Então, Senhor, repreenda toda e qualquer potestade maligna que tenha afrontado esses irmãos que estão nesse grupo, aqueles que conhecem, que têm ouvido e vai ouvir essa mensagem. Então, Pai, toca, tirando tudo aquilo que não presta sobre a vida de cada um, porque nós somos aqui, Pai, pecadores, mas nós temos um caminho, que é plantar a Tua palavra e depois colher esta palavra, em o nome de Jesus. Eu quero aqui poder apresentar cada pedido ao Senhor, que esta palavra nesta noite, Pai, ela venha ensinar, não somente levar a uma alegria momentânea, mas que ela venha permanecer, Senhor, gradativamente, dia após dia, sobre a vida de cada um, em o nome de Jesus. É isso que creio e agradeço, ó Pai, este momento, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Então, irmãos, eu gostaria aqui que todos que estiver ouvindo, que vão ouvir, que você pudesse meditar nessa mensagem que será revelada a vocês. Porque toda mensagem é uma revelação do Senhor, na minha vida e na sua vida. Então eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Gálatas, capítulo 6, do versículo 6 ao 10. Gálatas 6, versículo 6 ao 10. Que diz assim a palavra do Senhor: E o que é instruído na palavra, reparta
todas as coisas boas com aquele que o institui e que instrui você. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também colherá. O que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém, irmãos? Esta palavra, quando eu comecei a meditar, muitas vezes nós estamos honrando muitas pessoas que não merecem a nossa honra. Estamos deixando de honrar aqueles que estão dentro do nosso meio cristão. Porque quando que deixamos de honrar aquele que está no nosso meio? Quando nós defamamos aquele, por mais simples ao mais altivo. O Senhor não lê, Ele não vê dessa forma o coração do homem. Ele lê como uma entrega, como uma submissão. Então muitas vezes você tem que ser submisso à palavra do Senhor. Então, irmãos, uma das leis mais simples de se entender, e talvez a mais presente no nosso dia a dia, é a lei da semeadura. Ela é simples, significa que toda semente que você lançar na terra, um dia retornará para você em forma de colheita. Quando falamos de semeadura, irmãos, não estamos falando da plantação agrícola. As sementes que lançamos na terra são as nossas atitudes. O importante, irmãos, é que saibamos que todas as nossas atitudes podem resultar numa colheita boa ou ruim, dependendo do que semeamos. E tudo que é semeado sempre retorna como colheita. Então eu faço uma pergunta para vocês nessa noite: como é ter uma boa colheita? Precisamos, irmãos, semear uma boa semente. Esse texto de Gálatas, ele quer dizer que quem semeia na carne colherá a corrupção. E diz também em Provérbios, capítulo 22, versículo 8, que quem semeia a injustiça colhe a maldade. Uma semeadura ruim, irmãos, pode trazer consequências desastrosas para a nossa e nossa família. Mas se quisermos, irmãos, uma colheita abençoada, precisamos semear boas sementes. Pois o texto em Gálatas quer dizer que quem semeia no Espírito colherá vida. Eu tenho uma pergunta para vocês nesta noite. Você que diz que está semeando, mas não tem colhido nada, e você tem estado desanimado. Em sua opinião, o que fazer com as más sementes que semeamos no passado? E eu digo a resposta para você. Você precisa confessar a Deus e não semear mais. Se estiver colhendo o fruto delas, procure a ajuda de um discipulador, de um homem de Deus, aquele que quer o seu bem, como eu preguei aqui ontem, o amigo fiel que é Jesus Cristo. E você precisa entender quem é esse amigo fiel. Oh, aleluia. Mas não podemos desistir de semear, irmãos. E muitos desse grupo têm desistido de semear. E têm se desanimado com o que está vendo. Mas o Senhor te dá uma resposta nessa noite. Que Ele reside dentro do maior problema da sua vida. E quando Ele reside com o maior problema da maioria de nós, dentro dos nossos problemas, vem a perseverança. Vem a perseverança. E muitos até começam a semear para colher em Deus, mas abandonam o processo da colheita, irmãos. A Bíblia deixa muito claro que a boa colheita vem apenas para quem não desfalece, para quem não desiste. Ou seja, para quem semeia e persevera. Você tem perseverado? Não importa qual a necessidade que você vem passando, qual é a luta. Ele está dizendo: confie em mim.
Confie na minha palavra e persevere semeando, em o nome de Jesus. E quando vem uma opinião, então o que leva as pessoas a desistir de semear boas sementes antes da colheita? Sabe o que quer dizer, irmãos? Uma falta de dedicação. Você precisa se dedicar mais às coisas do Senhor. A falta de amor pelo seu próximo. A falta de disciplina que tem te deixado afastado das coisas do Senhor. E a falta de perseverança. Isto você não tem colhido, porque você tem estado nessa situação. Então precisamos, irmãos, esperar o tempo certo para colher. Pois no nosso tempo, irmãos, é o tempo próprio de colhermos. Muitos não têm uma boa colheita porque se precipitam. Até usam a semente certa, mas a ansiedade e a pressa os movem a colher cedo demais ou a desistir demais. Não se precipite, irmãos. Lembre-se que há tempo para todo propósito e o tempo certo, o tempo do Senhor na tua vida. Para a sua colheita chegar no momento certo. Então qual é a maior e a melhor maneira de esperar o tempo da colheita sem desanimar? É manter-se motivado, perseverar em oração, acreditar na promessa que o Senhor deixou sobre a sua vida. Ori, canta, labachurianda, lamas. Deus de poder, Deus de glória. Aleluias, glórias a ti, Deus. A lei da semeadura e da colheita, irmãos, ela rege tudo o que fazemos em nossa vida. O conceito bíblico de semear e colher se refere às consequências de nossos atos. Pois, em Provérbios 11:18 diz assim a palavra do Senhor: o que semear a perversidade colherá males, e o que semeia a justiça recebe galardão seguro do Senhor. A família também é comparada na Bíblia, irmãos, com o que semeamos e colhemos para a nossa vida. Se você ler lá em Salmo 128, versículo 3, e o 144, versículo 12, o Senhor fala profundamente sobre essa palavra. Então eu tenho uma pergunta para você: você tem semeado corretamente? E você tem colhido aquilo que você tem semeado? É uma pergunta para você fazer dentro do teu coração, para que você venha entender o que é semear. Oh, aleluia. E aí a palavra do Senhor, ela nos ensina que somente quem planta colhe. Está no versículo 6 de Gálatas, onde nós estamos lendo, ele diz assim: aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Você tem ouvido aquele que tem instruído você a semear a boa semente? Então a primeira regra da lei da semeadura, irmãos, e da colheita, ensina que somente quem planta é que colhe. Quem deixa de semear, irmãos, por causa de situações adversas, de problemas, de lutas, aumenta a sua dificuldade, pois quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não colherá. Então você tem estado nessa situação, você tem olhado para o tempo, você tem olhado para a chuva que está chegando, mas você não toma uma postura de ir colher aquilo que você confirmou dentro da oração do Senhor. E o Senhor mostra nessa noite que você não tem colhido bons frutos porque não tem sido obediente à palavra do Senhor. Porque o dia que você começar a ser obediente, você vai ver o manifestar de Deus sobre a sua vida. Porque Deus promete e Ele cumpre. E muitas vezes é você que não tem cumprido aquilo que o Senhor tem falado sobre a sua vida. Mas voltando no texto, ninguém pode dizer, irmãos, que não falta e que não planta por falta de semente. Pois quem provê a semente é Deus. Deus já te deu todas as ferramentas que você precisa para você ganhar essa batalha. Mas você não tem ouvido. Você tem olhado para as dificuldades. Você tem falado em morrer muitas vezes. O Senhor me mostra que através dessa oração você tem estado desanimado.
Deus de poder. Você tem pedido a morte, mas o Senhor diz a você: não peça algo, porque eu tenho misericórdia de você. Porque se todas as vezes que eu fosse escolher você pedindo a morte, o que seria do restante que eu coloquei em suas mãos para cuidar? Então pense. Você que tem falado isso para o Senhor, pense o que você tem dito ao Senhor. Não peça a morte. Que no dia bom e agradável ao Senhor, você pode ter certeza que o Senhor vai te recolher, mas recolher para a glória do Senhor, se assim você permanecer na presença do Senhor. E quando nós pensamos em morrer, nós estamos dando liberalidade ao diabo. É isso que ele quer, que você venha pedir a morte. Então existem pessoas, irmãos, que estão passando necessidades por não terem plantado para o futuro, e ainda outros que vivem privações no seu passado, do passado que você vem vivendo, mas se preparam. Mas agora estão colhendo abundantemente porque se prepararam, esqueceram o passado. E é isso que o Senhor quer te ensinar nessa noite. E a Bíblia diz assim, Salmo 126, versículos 5 e 6: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Olha que tremenda essa palavra, irmãos. Então essa palavra nos ensina que devemos, que pela manhã, semear a tua semente, e à tarde não retenhas a tua mão, pois tu não sabes qual das duas prosperará. E se esta e se aquela, ou se ambas, serão igualmente boas, você não sabe. Isso está escrito em Eclesiastes 11:6, irmãos. Procure lá. Quando eu busco a presença do Senhor, o Senhor traz a revelação da palavra dele. Então nesse tempo, irmãos, nesse tempo bíblico que nós vivemos, o fato de não colher era considerado uma maldição. Então por que você não está colhendo? Então você tem que voltar a plantar para você colher. E você só colhe o que é plantado, o que foi plantado. Não tem outro caminho. Então pare de reclamar a Deus, pare de chorar a Deus, pare de pedir a morte a Deus. Porque o Senhor está te ensinando nessa noite para você mudar esse cativeiro que você vem vivendo. Olha o que a palavra do Senhor diz. No versículo 7 e 8 de Gálatas: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então a segunda regra da lei das semeaduras, irmãos, e da colheita, ensina que somente colhemos aquilo que semeamos. É a lei da semeadura. Quem planta cereal, colhe cereal. Quem planta frutas, colhe frutas. E assim por diante. Tudo que plantarmos será colhido. Este é o conceito. E é muito sério. Quando você se baseia na palavra do Senhor, Ele nos dá a garantia de que os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, cegam o mesmo. Está escrito no livro de Jó, capítulo 4, versículo 8. Então devemos semear, irmãos, a palavra de Deus e a fé, para colhermos bênçãos espirituais. Hoje nós estamos aqui falando de espiritualidade, irmãos. Então plante coisas boas e espere colher seus benefícios, irmãos. Por outro lado, não temas a quem está plantando coisas ruins. Porque a Bíblia nos ensina em Oséias, capítulo 8, versículo 7, porquanto semeia o vento e hão de colher o turbilhão. Então Jesus contou a parábola do joio, irmãos, e do trigo, para ensinar que às vezes plantamos algo de bom e o inimigo vem e mistura uma semente ruim.
Mesmo assim, irmãos, não podemos separar o bom do ruim por nós mesmos, para não arrancarmos o que é bom junto com o que é mal. E quando ele diz no versículo 10 de Gálatas, no capítulo 6, ele diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Olha a palavra que o Senhor nos repreende nessa noite. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. O que você tem plantado? O que você tem plantado? É a pergunta que o Senhor faz para você nessa noite, que está ouvindo esta mensagem. Então a colheita, irmãos, é proporcional ao nosso plantio, não tem outro caminho. Então a terceira regra, irmão, da lei da semeadura e da colheita, diz que a quantidade que colhemos é proporcional ao tempo que semeamos. Se você tem semeado muito tempo, você vai colher muito mais do que você imagina. Então a quantidade de sementes plantadas, irmãos, determina quanto será colhido por aquele que plantou. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 9, versículo 6, diz assim: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância ceifará. Então Jesus mesmo nos ensinou que devemos plantar, irmãos, sabendo que, embora não sejam todas as sementes que germinam, aquelas que crescem produzem. A Bíblia nos ensina em Marcos capítulo 4, versículo 20, que a palavra, ela produz a 30, a 60 e a 100 por um. Então Deus é quem? Você já perguntou para você, Deus é quem na sua vida? E no mesmo capítulo de 2 Coríntios 9, versículo 10, ele diz assim: aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Não tem outro caminho, é a palavra de Deus que está te ensinando nesta noite. Então, quando semeamos, irmãos, podemos confiar que quem dá o crescimento é Deus, que é justo para nos dar uma colheita abençoada. Por isso devamos plantar o máximo possível para alcançar uma farta colheita, sabendo que existe o tempo de plantar e o tempo de colher. Você quer uma colheita abundante, irmãos? É isso que o Senhor está nos ensinando nessa noite. Quando eu comecei a plantar dentro daquilo que o Senhor propôs sobre a minha vida, eu comecei a colher bênçãos sem medida sobre a minha vida, mesmo com as lutas, porque eu fui obediente naquilo que o Senhor tem me mostrado. Tem sido fácil? Não tem sido fácil. Mas a Bíblia nos ensina que é melhor ser obediente do que o sacrifício. Muitas vezes você tem sacrificado, mas você não tem obedecido. Então o Senhor quer que você plante o máximo que você puder na esfera espiritual. Então a lei da semeadura, irmãos, e da colheita nos ajuda a compreender muitas coisas em nossas vidas. O porquê de muitas coisas pode ser explicado através desse ensino que eu trago aqui nessa noite. Ensinar as ovelhas a plantar, a colher. Porque a Bíblia nos ensina, em João 4, versículo 36, quem ceifa já está recebendo recompensa e ajuntando fruto para a vida eterna, para que o que semeia e o que ceifa juntamente se regozijem. Então você quer uma vida abençoada, irmãos? Quer receber uma boa colheita das mãos de Deus? Então vamos semear boas sementes. Nunca desistir em continuar semeando e esperar com paciência o tempo da colheita, pois a promessa é que certamente colheremos, se não houvermos desfalecido,
se não houvermos desistido. Então, se você plantou coisas ruins em sua vida, peça a Deus misericórdia e perdão. Talvez você deva enfrentar as consequências, mas o Senhor lhe ajudará a vencer tudo isso. Então comece a plantar coisas boas a partir de hoje, para colher posteriormente, irmãos. Para quem plantou coisas boas a vida toda e na espera da recompensa de Deus sobre você. Saiba que algumas bênçãos espirituais serão colhidas na eternidade. Não é nesse mundo que nós vivemos. E outras nós colheremos aqui, porque é promessa do Senhor, que está escrito em Salmos 27:13. Quando buscamos a fazer a vontade do Senhor, o Senhor quer nos ensinar, irmãos. Ele quer nos modificar, Ele quer que nós tenhamos mais riquezas possíveis desta terra. Mas por que você não tem conquistado? Porque em Salmos 27:13 Ele nos ensina: creio que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, sê forte, anima-te e espera no Senhor. Olha que palavra tremenda, irmãos. Olha que palavra de entrega, o que o Senhor nos prepara. Então, irmãos, para concluir essa mensagem, aprendemos que quem planta colhe aquilo que semeia, e proporcionalmente a quantidade que plantou. Então eu vou deixar aqui, irmãos, uma palavra para você meditar no seu travesseiro quando você for dormir, quando você for orar a Deus. Você só colhe se plantar. O que plantar e o quanto plantar. Você quer começar a colher os frutos do Espírito Santo na tua vida? Em o nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor, por esta palavra que conforta o meu coração nesta noite. E eu creio que vai confortar também o coração desses que estarão ouvindo. E aqueles que receberão, porque o Senhor já conhece e sabe para onde vai esta palavra. Então, Senhor, toca no coração desses que ouvirão esta mensagem. E que a Tua palavra seja edificante a cada dia, na vida de todos. Eu entrego esta mensagem, esta palavra nessa noite com o dever cumprido, Senhor. E peço ao Senhor, continue me abençoando diante da Tua grande e gloriosa palavra. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Irmãos, é um grande prazer poder aqui trazer uma palavra de reflexão, uma palavra que transforma a sua vida. Porque todas as vezes que eu tenho ministrado, o Senhor tem transformado a minha vida todos os dias. E eu creio que o Senhor ainda tem muito mais para a minha vida, através desta palavra. Em o nome de Jesus. Que o amor de Deus esteja sobre todos. Em o nome de Jesus. É isso que eu abençoo a todos. E que o Senhor venha honrar cada um. Em o nome de Jesus. Glórias e glórias. Um forte abraço para a sua vida. Tenho orado pela sua vida. E sempre tenho orado. E sempre tem, quando se colocar o joelho aonde você estiver, ore pela vida do pastor Luciano e pela família dele. Em nome de Jesus. É o que eu peço. Para a honra e a glória do santo nome de Jesus. Um forte abraço a todos. Para a honra e glória do Senhor.